Olá, seja muito bem-vindo ao Afiliado Cast, o seu podcast de marketing digital e mercado de afiliados. Esse foi o Lucas Batista, eu sou Wesley Bordim e o tema de hoje é Coisas que mudaram o nosso jogo. Então pessoal, vou falar um pouco para vocês das coisas que mudaram o meu jogo na minha jornada como empreendedor digital. Assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei 8 anos dentro do mesmo estabelecimento, comecei a trabalhar com 14 anos. Lá não tinha nada a ver com marketing digital, com empreendedorismo dentro do digital. Lá eu era operador de caixa, trabalhava como garçom, atendente, enfim, fazia entregas, tudo que era preciso para contribuir com o estabelecimento. Se eu me arrependo? Obviamente que não. Lá eu aprendi muito, aprendi bastante a desenvolver a copy. E depois que eu entrei no mercado digital, que eu descobri o que é a copy, eu fui ver como eu já treinava isso dentro do meu trabalho, dentro do meu cotidiano, beleza? Então, pessoal, na escola, época de escola, colegial, eu nunca fui uma pessoa a primeira da turma. Eu sempre fui bem, sempre tirei notas boas em algumas matérias, não eram todas as matérias que eu ia bem, mas eu era aquele aluno meio rebelde e tudo mais, e isso dificultou um pouco as coisas para mim. Hoje, obviamente, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, se eu pudesse voltar atrás em alguns detalhes para refazer a minha jornada, eu voltaria porque seria aquele famoso pulo do gato. Eu saberia onde modificar para ficar um passo à frente. Mas também, se eu não tivesse errado, se eu não tivesse feito tais coisas, talvez eu não chegaria aqui hoje. Eu lembro exatamente o dia que tudo mudou na minha vida. Eu não estudava, eu não lia, eu não via vídeos no YouTube de conteúdos que agregam valor, eu ficava só jogando videogame, trabalhava bastante, trabalhava 11 horas por dia, mas ficava jogando videogame, olhando clipes de música e afins, coisas que não agregavam muito para a sabedoria, não me traziam valor. Meu irmão, tem um irmão mais velho, 10 anos mais velho do que eu, me deu um livro de presente. Ele já tinha tentado me dar vários livros, mas eu falava que eu ia ler e não lia. Então ele me deu um livro de presente que é O Milagre da Manhã. Um livro bem famoso que popularizou bastante dentro do Brasil e aí começou a virar o meu jogo. Porque até eu ganhar O Milagre da Manhã com 21 anos, eu tinha lido apenas um livro que era sobre futebol, que é um assunto que eu amo. Mas enfim, não era algo para me desenvolver profissionalmente. A partir do momento que eu li O Milagre do Amanhã, aquilo mudou minha vida. Eu comecei a seguir o que o livro explicava no momento seguinte. No próximo dia eu comecei a acordar cedo, comecei a mudar minha rotina, comecei a mudar meus hábitos e a partir dali eu comecei a ler, comecei a comprar livros e dentro de um ano, dentro de 12 meses, eu li 34 livros. Então eu sempre falo que existe um Wesley antes de começar a ler e um Wesley depois de começar a ler. Esses livros foram me apresentando pessoas influentes, foram me apresentando grandes nomes dentro do marketing digital e fui conhecendo o mercado, fui me apaixonando pelo mercado, cada vez fui estudando mais e hoje ganhei essa liberdade, eu conquistei essa liberdade. Então o que realmente fez eu mudar o meu jogo foi o livro Milagre da Manhã, foi a atitude de receber o livro do meu irmão e ler ele, porque antes eu recebia o livro, eu jogava de lado e ignorava, mas a partir do momento que eu abri aquele livro e levei a sério, as coisas mudaram para mim. Bom pessoal, agora então eu vou falar para vocês o que foi a virada do meu jogo e quando que isso aconteceu. Bom, eu trabalhava então em uma empresa de telecomunicação. Para quem não sabe, uma empresa que fornece internet para clientes. Comecei nessa empresa muito cedo como suporte técnico, onde auxilia pessoas que ficam com problemas de conexão,
Enfim, fui crescendo dentro dessa empresa até onde eu cheguei num cargo muito bom. Porém, eu não via crescimento profissional, não via mais como ganhar mais dinheiro e eu sempre fui uma pessoa ambiciosa que sempre quis ganhar mais. Quem não, né? Todos nós temos a ambição de ganhar mais, de ter um plano de carreira onde a gente seja alguém na vida, digamos assim. Porém, eu já estava limitado naquela empresa e o que foi a virada do jogo para mim foi justamente sair da minha zona de conforto. Eu recebi uma proposta de não trocar de empresa e sim mudar de cidade. Bom, eu ainda era muito novo e eu não lembro exatamente se foi com 18, 19 anos, mas enfim, muito novo para uma pessoa sair de uma cidade, se mudar para outra, onde não tinha familiar, não tinha praticamente quase ninguém de conhecido, simplesmente para iniciar do zero. Foi justamente essa saída da minha zona de conforto, de uma empresa onde eu estava muito bem estabilizado, ganhando muito bem, que me fez, digamos que, ativar algo na minha mente e dizer assim, é agora, é daqui para frente que a tua vida vai começar. Tudo aquilo que tu ficava pensando, mas se tu continuar nessa empresa, tu não vai ganhar mais do que isso, tu não vai ser mais promovido que isso. Dali para frente foi quando eu comecei a enxergar que eu poderia mais, que eu poderia ser quem eu quisesse. Foi então que, quando eu saí da minha zona de conforto, eu pude enxergar tudo isso. Quando eu cheguei então nessa nova cidade, fui diretamente para o mercado tradicional, só que quando eu fui procurar empregos no mercado tradicional, eu saberia que em algum momento eu chegaria na mesma fase que eu estava naquela empresa, onde eu não seria mais promovido do que aquilo e não ganharia mais do que eu estava ganhando. Então eu comecei a buscar outras formas de trabalhar, outras formas de ganho, e foi onde eu encontrei o marketing digital. Dali em diante foi a segunda virada de jogo na minha vida. Foi onde eu descobri que eu poderia ganhar quanto eu quisesse, de acordo com o meu desempenho, de acordo com a minha dedicação. Eu comecei a entender que eu poderia trabalhar de qualquer lugar, não simplesmente indo cumprir uma jornada de trabalho de 8 horas, de 9 horas, de 10 horas em um lugar fixo. Eu pude entender que eu poderia trabalhar em qualquer lugar, não somente dentro daquela empresa. E isso foi fantástico para mim. Eu sempre tive o sonho de viajar o mundo inteiro e com o marketing digital hoje me permite fazer isso. Então essa foi uma das principais jogadas para mim. Então galera, essa história de vida do Lucas é muito massa. Não motiva apenas vocês, como me motiva também. O Lucas é uma pessoa que tem mais experiência dentro do marketing digital do que eu, então escutando ele contar esse trajeto dele, dá aquela motivação, dá aquela vontade de fazer mais. Para mudar meu jogo, eu tive que vencer a preguiça. Eu tive que começar a colocar coisas novas na minha vida. O Lucas sempre foi uma pessoa com uma ambição, desde cedo, ele sempre quis mais. Ele estava bem, mas ele quis mais. Então, quanto mais disciplina a gente tiver, mais liberdade a gente vai ter. A gente tem que seguir com a nossa ambição, a gente tem que seguir com o nosso foco, cada um dentro da sua possibilidade de fazer sempre mais, aprender e desenvolver. Uma coisa que a gente gostaria de frisar, que ambição e ganância tem uma grande diferença. Pessoas gananciosas, simplesmente elas não vão se importar, na verdade, de passar em cima de outras para subir na vida, para crescer. Já pessoas ambiciosas, elas visam o crescimento delas mesmas, mas claro, sempre da maneira correta. Então, aqui dentro do Brasil, eu vou falar dentro do Brasil porque eu não tenho conhecimento de outros países se essa cultura é imposta também. Mas a gente tem uma grande cultura de inveja aqui. A gente costuma ter inveja de pessoas que têm mais do que a gente.
No caso, o Lucas, ele tem bem mais conhecimento do que eu. Eu não tenho inveja do Lucas por isso. Eu admiro ele por isso. Eu me espelho nele por isso. Nós somos a base das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, procurem conviver com pessoas boas, pessoas que vão agregar dentro do teu dia a dia, dentro da tua vida, e não sintam inveja pelaquela pessoa ter algo que você não tem ainda. Não, se espelha nela para você poder também chegar naquele objetivo, chegar naquele resultado e ter o que você almeja. E assim, pessoal, se você acha que você não tem potencial para desenvolver tal coisa, você está enganada. Só uma pessoa é incapaz de aprender, a pessoa que é preguiçosa. Se você tirar a preguiça do seu corpo, você vai sim conseguir ter uma dedicação maior e aprender aquilo que você quer. Perfeito, é isso aí. E vamos ficando então com mais um podcast. A gente espera que vocês tenham gostado. Não se esqueça de nos marcar lá no @afiliadocast no Instagram. Caso você ainda não nos siga lá que isso vai nos ajudar demais. Um abraço então, nos vemos no próximo podcast na semana que vem, quinta-feira, às 19 horas. Esperamos vocês, valeu!